Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos aqui muito bem-vindos. Muito bem-vindos aqui à nossa aula ao vivo hoje à noite aqui no Aprenda COBOL. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós estamos aqui para poder fazer essa aula aqui tão gostosa, tão gratificante, né? Não sei como é que vocês são, mas eu pelo menos amo código. Eu gosto demais de desenvolver, gosto demais de programar. E para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês, tá? Gratidão mesmo por todos vocês que estão aqui. Muito boa noite a todos aí que chegaram, que entraram aí agora, tá? Você que é a primeira vez, seja muito bem-vindo, né? Se quiser até compartilhar esse link, mandar esse link para mais pessoas aí, para cada vez mais pessoas participarem aí, tá? Pode mandar, não tem problema nenhum, porque essa aula é pública, né? Essa aula que nós fazemos aqui à noite, ao vivo, é uma aula pública. Então, quanto mais pessoas puderem assistir, né, compartilhar dessa aula aqui, aprender aqui um pouquinho mais com a gente aqui, estaremos abençoando, na verdade, cada vez um número maior de pessoas, correto? Então, como nós fazemos sempre, né, tiver alguma dúvida durante as nossas aulas, durante a explicação que a gente for colocar aqui, pode interromper, fica à vontade, pode mandar. Nós temos um chat aqui, que eu fico de olho aqui no chat aqui toda hora aqui, né? E fico vendo aqui as mensagens de vocês, as dúvidas de vocês, as perguntas que vocês tiverem aqui para poder estar mandando, para a gente poder estar auxiliando vocês, perfeito? Então, hoje nós vamos falar um assunto muito legal, muito interessante mesmo, gostaria muito da atenção de vocês aqui. Ele é um assunto complementar para quem já está no nosso curso, né? Que a comunidade nossa, Aprenda COBOL, lançou recentemente um curso online, 100% online, você vê quantas vezes você quiser, acessa de onde tiver, basta só um aparelho, né, que tem acesso à internet, basta isso, e aí você consegue acessar e assistir às aulas. Nós recomendamos que você baixe a IDE, a Open COBOL IDE, é uma IDE gratuita, né, ela é de código aberto, tá? E você pode instalar e pode fazer os códigos, inclusive os códigos que nós fazemos aqui nas nossas aulas aqui à noite, aqui ao vivo, são códigos feitos utilizando essa IDE, tá? Que é uma IDE muito tranquila, muito leve, muito fácil de poder estar trabalhando com ela. E ela aceita praticamente todos os códigos, né, que nós desenvolvermos aqui, tá? Então, todas as regras de sintaxe, palavras-chave, né, que o COBOL tem, ela acessa normalmente, ela consegue dar conta do recado aí tranquilamente, perfeito? E para ela ser uma IDE, como nós já falamos aqui, uma IDE é um ambiente de desenvolvimento integrado, né? Então, dentro dela você tem compilador, dentro dela você tem editor de texto, dentro dela você tem a sysout, né, que é a saída de execução de tela também, perfeito? Então, que legal, né? Hoje nós temos aqui, boa noite a todos aí, ó, Kátia, Jonathan, João Victor, Reinaldo Ribeiro, pô, boa noite, Reinaldo. Luiz Carlos Becker também é nosso aluno também, né? Kátia também é nossa aluna também. Reinaldo Ribeiro, né? Hoje é a minha primeira vez, seja muito bem-vindo, Reinaldo, que legal que você conseguiu, né? O Reinaldo tinha mandado a mensagem para o pessoal falando que tem dificuldade, né, Reinaldo, de poder participar por causa do trabalho, e hoje ele conseguiu entrar, que bom, graças a Deus. Temos a Heloísa Duarte, boa noite, Heloísa, todos sejam muito bem-vindos, tá, pessoal? Vocês não vão perder o tempo de vocês aqui, não. Aqui nós estamos investindo aqui o nosso tempo em conhecimento. Eu faço questão que todos vocês saiam daqui realmente com uma agregação, com um conhecimento a mais, ok? Quem já é aluno vai complementar o conhecimento, quem ainda não está adquirindo esse conhecimento. Então aqui todo mundo está ganhando e eu estou ganhando esse prazer de poder dividir esse conhecimento, de poder ter um tempinho de programar também, né? Porque eu gosto demais de desenvolver código, então para mim isso aqui é gratificante, beleza? Vamos lá então, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda para a gente aqui, quem tiver com sua IDE aberta aí, tá? Quem já tiver com ela instalada aí, quiser participar com a gente aqui ao vivo, acompanhando na IDE, fazendo o código que nós vamos desenvolver aqui ao vivo, pode abrir a IDE, pode colocar a IDE aí para poder rodar. Nós vamos agora, nesse momento aqui, entrar no código, né? Antes disso, eu vou fazer uma explicação sobre o nível 88, né? Muitas pessoas têm medo do nível 88. Por quê? Deixa eu falar bem rapidinho aqui a história. Não história, na verdade, que a gente não tem tempo para isso, tá? Tem que ser bem objetivo aqui, mas é muito importante para fins didáticos você entender uma coisa. O COBOL é uma linguagem muito rica, apesar de ser uma linguagem antiga. E o COBOL, dado a sua riqueza, vamos dizer assim, que ele tem, a facilidade que tem de implementação,
ele se tornou uma linguagem muito, vamos dizer assim, aceita, tanto por pessoas que querem desenvolver e querem aprender, como para empresas para poder estar implementando, porque dá uma produtividade muito grande. E essa palavra-chave, produtividade, era muito forte dentro do COBOL. O que eu quero mostrar para vocês na aula de hoje aqui, trabalhando com o nível 88, é o poder que o nível 88 tem de evitar que você crie portas, vamos dizer, portas lógicas dentro de um código, na hora que você for desenvolver um código, na hora que você for programar. O que nós vamos fazer aqui nas aulas de hoje, por exemplo, em qualquer linguagem de programação, no mínimo você teria que escrever uma lógica bem sucinta mesmo para poder fazer essas críticas de dados, né? E dentro do COBOL nós conseguimos fazer isso com uma facilidade gigantesca. O nível 88 ele tem uma característica booleana. O que é booleano? Boolean, né, na verdade, é o que só tem duas opções, ou é verdadeiro ou é falso. Boolean, né? Ele é bem assim binário mesmo, né? Verdadeiro ou falso. Então o nível 88 ele tem uma característica booleana muito forte, de poder criticar e aceitar só aquilo que está dentro do contexto que ele comporta, que ele aceita. Só para ficar fácil aqui, se a gente tiver uma dúvida, tiver qualquer dúvida aí, pode falar. Se eu estiver muito rápido, quem me conhece sabe que eu me empolgo muito no código aqui também, né, muitas vezes. Então é só falar, tá? Deixa eu colocar para vocês bem rapidão aqui, só um slide aqui explicando aqui, ó, não vou nem entrar em detalhe não, vai ser só essa tela mesmo, tá? Não fique irritado comigo. Mas olha aqui, ó, nível 88 especifica condições que devem ser associadas a valores particulares. Isso quer dizer o seguinte, que ele está falando que o nível 88, ele vai aceitar um range de valores, né? Range de valores possíveis, e dentro desse range de valores possíveis, você pode fazer uma crítica dentro dele. Por exemplo, aí a gente tem aí, ó, registro 1, né? Temos aí no nível 1, criado uma variável chamada código encargo. Imediatamente após essa variável, né, o COBOL ele tem níveis, tem uma aula de working, depois vocês dão uma olhadinha, quem tiver dúvida aqui em relação ao working, tá? Eu não vou entrar muito no detalhe agora, mas o working ainda tem os níveis que você faz declaração de variáveis, e conforme o nível que você declarar a variável, a working vai entender que aquilo é uma variável que faz parte de um grupo, ou seja, que vai ter itens debaixo dela, ou que ela vai ser itens isolados, enfim, né, ela vai ter várias formas ali de poder interpretar. E o nível 88 é um nível de declaração de variável dentro do working. E ele tem que ser feito imediatamente após um nível macro. Né? O que é um nível macro? Você pode criar, por exemplo, uma variável no nível 01, no nível 03, no nível 02, não no nível 77, não funciona. O nível 77 é um nível isolado, é um nível independente. Então, volta depois naquela aulazinha lá da working. Eu vou até fazer uma aula depois da working mais detalhada, tá? Eu vou ver se eu coloco na nossa agenda aqui, para a gente fazer uma aula da working um pouco mais assim detalhada, perfeito? Mas o que acontece? Você cria uma variável, um item de grupo, vamos supor, né, no nível 01, no nível 03, enfim, tá? E imediatamente abaixo dele, se você quiser fazer a crítica daquela variável que você criou, você cria um nível 88 e coloca as opções, um range de opções, por exemplo, que você pode fazer esses testes. Por exemplo, esse caso aí, ó, tá 01 código encargo, né? É um numérico de 3, só aceita tamanho de 3 números, né? Então você tem aí 88 CPMF. CPMF é um imposto, por exemplo. Nível 88 IOF. IOF é um outro imposto. E você tem 88 juros. Juros é um encargo também, né? Então, os três são encargos, na verdade, né? Dois que se colocam, se configuram na categoria de impostos, e um outro na categoria de encargo mesmo sobre alguma coisa, né? Um encargo financeiro, vamos dizer assim, tá? E o que acontece? Se a variável código encargo receber um valor que estiver entre 100, entre 100 não, né? Olha só, que seja os valores 101, porque tem vírgula lá, tá? Não tem true não, true depois eu explico, que é o entre. Mas enfim, CPMF, se ela receber um valor que seja 100, na variável código encargo, tá? Receber um valor que seja 100, 101, 120 ou 400, qualquer um desses 4 valores possíveis, por que 4 valores? Opa, estou fora da câmera, estou na câmera, estou no foco de novo na câmera. Qualquer um desses 4 valores que a código encargo receber, 100, 101, 120 ou 400, ele vai entender que se trata de um imposto chamado CPMF. Ok? Está dentro do CPMF. Então, se você digitar
no código de encargo, ou mover para o código de encargo, ou atribuir para o código de encargo o valor 100, por exemplo, ele vai saber que se trata de um imposto chamado CPMF. Pode fazer até uma tratativa específica quando o imposto ou quando o encargo for CPMF, perfeito? Agora, se ele receber os valores que estiverem entre 200 a 299, veja bem, quando você escreve um range, né, que tem um start e tem um fim, e do start ao... Peraí, deixa eu ir mais para cá que eu estou ficando fora da câmera aqui. Deixa eu posicionar um pouquinho mais para cá para ficar melhor. Olha só, presta atenção. Quando você tem um range que vai do início a um fim, tá? E esse início e esse fim é sequencial, ou seja, ele segue numa sequência, você pode falar início, true, fim, né? Que ele vai verificar esse range aí, vai fazer para você esse range. Então, qualquer valor que for digitado que estiver entre 200 a 299, 201, 215, 248, 289, 277, enfim, e todos esses valores entre 200 e 299, ele vai entender que se trata de um encargo chamado IOF. Fora esse range, que está na casa dos 200, fora esse range, ele vai considerar o 301 e o 302, ou seja, além dos números que variarem de 200 a 289, ele vai entender como IOF também os números 301 e 302, tá claro? Então, se você digitar, por exemplo, no código encargo, um valor, sei lá, 241, ele vai entender, vai sacar logo que é IOF, porque está dentro daquele range que ele considera como IOF, tá claro? E aí você pode ter uma lógica, por exemplo, dentro do seu código que vai tratar aquele encargo IOF. Você tem juros, por exemplo, agora qualquer valor que seja, não é entre não, tá? Que seja 600, exatamente 600, específico, né? 600, 610 ou 611, ele vai entender que isso é juro, tá? E qualquer coisa que não esteja nesse range, por exemplo, 500. 500 não faz parte da CPMF, porque a CPMF são só aqueles 4 valores lá. 500 não está dentro do range do IOF, que o IOF é da casa do 200 inteira, mais o 301 e 302. Então não tá. 500 também não entra em juros, porque juros está entre 600, 610 e 611, tá? Então, 500 ele seria o quê? Encargo inválido. Você poderia dar uma mensagem, por exemplo, encargo inválido, tá? Aqui embaixo tem um teste, por exemplo, ó, move 100 to código encargo. Então, eu estou atribuindo 100 para o código encargo. Se CPMF, move CPMF para saída. Ou seja, o que você vai fazer aí, na verdade? Você vai testar os possíveis valores que aquele range se encaixa, ok? Para ele ser nominal aquele tipo de valor que você está colocando. Isso evita, gente, muita coisa. Por exemplo, uma outra forma de fazer isso é você ter só a variável encargo, tá? E aí a variável encargo você vai colocar um evaluate nessa variável encargo, um evaluate true, por exemplo, na variável encargo, e no evaluate você ia testar. Evaluate 100, evaluate 101, evaluate 120, evaluate 400, evaluate não sei o que, e por aí vai, beleza? Qual a vantagem de você usar no nível 88? Agora preste atenção nisso que eu vou te falar, isso é muito importante, tá? Para tudo que você está fazendo agora, olha aqui para o tio André, que eu vou abrir aqui um outro editorzinho para poder escrever um negócio bem importante aqui, para tudo. Preste atenção numa coisa aqui, olha só. Quando você tiver no nível 88, tá? Não, perdão, quando você não estiver no nível 88 e quiser criticar a variável com o evaluate, você vai fazer um código pelo menos grandão, tá? Gigantesco para testar os possíveis valores que esse cara tem. O que vai acontecer quando você fizer esses testes aí? Você vai fazer isso dentro do seu código. Agora você imagina que você tem um negocinho chamado sistema, tá? Vou colocar até de outra cor aqui, ó. Vamos colocar de vermelho para chamar bem a atenção, tá? Você tem um negocinho chamado sistema. O que sistema é? Sistema é um conjunto, né, de, sei lá, programas, né, que você vai escrever. São vários programas que você vai escrever. Cada programa tem uma funcionalidade, tem um comportamento, um behavior dentro, né, daquela composição. E aquele conjunto, aquele aglomerado, chamamos de quê? De sistema. Então, um programa não é um sistema, tá? Um sistema, ele é uma solução
que resolve através de várias partes juntas e integradas, dá um resultado, né? Resolve um problema. Sistema de escola, por exemplo, tem programa de cadastro de aluno, programa de exclusão de aluno, programa de avaliação de aluno, programa de avaliação de matéria, programa de avaliação de série, por aí vai. Tá? São vários programas que compõem o sistema escolar, por exemplo, o sistema de escola. Tá? Então, você tem um conceito aqui, isso aqui é um nível de conceito para a gente poder entender. E o que acontece aqui? Vamos supor que você tem aqui um sistema financeiro, tá? Um sistema que cuida, não o sistema financeiro do Brasil, claro, né? Um sistema que cuida de finanças, por exemplo, tá? Então, você tem um sistema que cuida aqui de finanças. O que vai acontecer? Você tem aqui, ó, eu vou colocar agora de uma cor diferente aqui. Você tem aqui um programa, vou colocar assim, programa A, por exemplo, né? Você tem aqui um programa A, deixa eu colocar isso aqui de uma cor diferente, só para a gente poder ficar legalzinho. Vamos colocar preto aqui, tá? Você tem aqui um programa A. O que esse programa A faz? Ele calcula pagamentos, por exemplo, tá? Você tem aqui um programa B. O que o programa B faz? O programa B, ele atualiza contratos. Vamos supor que você tem aqui um programa C. O que o programa C faz? O programa C, ele me dá uma listagem de inadimplentes com valor atualizado. Valor atualizado. Atualiza, vamos colocar assim, tá? Opa. Perfeito? Aí você tem vários outros programas, até um programa X, por exemplo, né? E olha só, o que esses programas todos têm em comum, né? Esse programa aqui ele vai fazer uma atualização de, sei lá, qualquer coisa lá. Mas ele vai fazer um cálculo, perfeito? Vai fazer uma atualização de alguma coisa. O que esses caras têm em comum? Esses caras têm em comum, vamos voltar aqui para o nosso slide para você poder pegar esse exemplo que eu estou passando para você aqui. Olha só, todos esses programas têm em comum o seguinte, eles vão fazer cálculo de encargo, por exemplo, baseado no encargo. Tá? Se você tivesse essa FD ou se isso aí fosse uma FD de um arquivo, por exemplo, tá? Ou for um layout de entrada, ou for, por exemplo, até mesmo um layout de variáveis, né, que você tem dentro de uma copybook, dentro do programa seu fixo no seu programa, e você tivesse que incluir aqui na CPMF o 500, por exemplo, então no nível 88 CPMF você ia ter value 100, 101, 120, 400 e agora você ia ter o 500. Tá? Você vai incluir eles. Você sabe qual é o impacto que você teria se ele estivesse dentro desse código lá, implícito no código? Vamos voltar no nosso editorzinho. O impacto é que você ia ter que mexer no programa A, acrescentar o 500 no programa A, no programa B, no programa C e todos os programas até o programa X, por exemplo, né? Mas você pode falar, André, mas está tranquilo, porque é só acrescentar o 500, então está muito de boa. Eu abro qualquer um deles lá e edito, perfeito. Edição básica. Agora, vamos supor que mudou um cálculo. O Banco Central mandou resolução, isso acontece muito para quem trabalha em bancos, tá? Eu já trabalhei muito tempo no Banco do Brasil, Caixa Econômica, eu sei como é que funciona, né? O Banco Central manda uma resolução, e nessa resolução ele fala que atualizou um cálculo de alguma coisa, tá? Alguma coisa foi atualizado o cálculo. Cara, você vai ter que entrar, não é só atualizar o layout desse caso, você tem que entrar dentro do programa, fazer a atualização do programa e etc. Perfeito? Então, o que eu quero dizer para você aqui? Que a vantagem que você tem de poder colocar isso aqui em comum, numa área externa em comum, é que você altera só aquela área externa. Quando você joga isso para uma área, para uma copybook, por exemplo, uma book que vai ter exatamente essa areazinha aí, basta você fazer alteração nessa book e recompilar todos os programas novamente. Por que você tem que estar recompilando? Para o binário entender que aquela book agora está atualizada. Então você não precisa mexer em todos os códigos, trabalhar com todos os programas que você está desenvolvendo. Basta você fazer uma recompilação e automaticamente ele começa a enxergar tudo aquilo de novo. Perfeito? Vamos lá então? Então vamos lá, vamos tocar o barco então. Então tá claro? Alguém tem alguma dúvida em relação ao nível 88? Todo mundo entendeu? Para que serve esse nível 88, né? E como que é interessante você entender o poder que o COBOL tem e como você consegue estar utilizando isso da melhor forma possível, entendeu? A seu favor. Então você vai evitar muitas críticas, muitas lógicas e muitas outras coisas para você poder estar abrindo, perfeito?
Legal, o pessoal tá colocando ok aqui, ok, Murilo, Jonathan, Joelma, Becker, Kátia, ótimo, perfeito, pessoal. Então vamos tocar o barco então aqui, tá? Aproveita quem tinha convidado gente para vir para essa aula, por favor, manda um novo link aí, por gentileza, tá? Para abençoar mais pessoas aí, mais pessoas participarem com a gente aqui, perfeito? Bom, gostaria que vocês estivessem com a ideia de vocês para a gente poder estar acompanhando aqui junto, tá? Mas independentemente disso, preste atenção aqui, tá? Porque vai ser interessante. Acompanhar com a ideia é legal, por quê? Porque você vai programando junto comigo e as dúvidas vão aparecendo. E à medida que as dúvidas forem aparecendo, nós vamos tirar as dúvidas aqui, perfeito? Então, vamos abrir junto aqui as nossas ideias para a gente poder estar trabalhando agora, né? Agora nós vamos pegar no código, mão na massa. Eu já tinha criado aqui, né? O link caiu, mas eu tinha criado aqui já. Toda vez que você cria um programa novo na OpenIDE, deixa eu dar um zoom aqui maior aqui, ó. Ele abre dessa forma aqui, tá? Ele vai criar desse jeito para você e a gente faz aquelas alterações básicas que nós conhecemos, perfeito? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui um programinha de teste do nível 88, para a gente começar a trabalhar aqui com o nível 88, perfeito? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar o nome do autor, né? Quem está desenvolvendo aqui o código, tá? A nossa data, no caso, hoje é dia 13/5. Nossa, hoje já é 13/5. Gente, galera, que é isso? Estamos chegando no meio do ano, cara. É sério, gente, eu tô assustado de verdade mesmo, agora que eu me toquei, caramba. E outra, a gente tá no meio do mês que vai entrar no meio do ano. Então, nosso Deus, tá passando muito rápido aqui, viu? Tá complicado. Apresentar usabilidade, palavra grande, hein? Do nível 88, perfeito? Vamos lá, então. Your Program Name, aqui nós vamos colocar o nome do programa. Como eu estou usando aqui a IDE, eu estou herdando a mesma boa prática que a gente traz de lá, da programação do grande porte, né? Ou seja, na programação do mainframe, além de você programar tudo com letra maiúscula, você geralmente coloca o nome do código no Program ID, que é o mesmo nome que você salvou o seu código, tá? Que é o que vai lá para o job, né? Na hora de poder estar... tanto no job de compilação, que vai estar compilando o código, como também no job de execução, perfeito? Então, como eu salvei aqui esse programa com o nome de PRG, deixa eu ler aqui em cima na IDE, eu salvei com o nome de PRG, de programa, NV de nível 88. Esse foi o nome que eu salvei aqui, tá? Então, esse nome aqui eu vou replicar para cá, tá? Não é prog, não, é PRG. PRG NV88. Tira esse O daqui que não tem esse O. Prontinho, beleza. Ele já cria pra gente o display aqui, ó, Hello World. Eu não gosto desse display. Geralmente eu até tiro esse display daqui, tá? Vamos arrancar ele daqui. Beleza. Então aqui nós temos aqui uma estrutura básica para a gente começar a trabalhar, perfeito? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir aqui na Working Storage Section, vou dar uns enters aqui para poder separar as linhas da Working com a Procedure Division e vou começar a criar aqui algumas variáveis para a gente começar a brincar com o nosso nível 88, perfeito? Então vamos inventar aqui umas situações que o mundo real pode ter, por exemplo, para a gente poder fazer algumas críticas e brincar um pouquinho com essas críticas aí, tá? E aproveitando, a gente vai explorar para cada situação que a gente inventar aqui, nós vamos pensar numa solução. Então, deixa eu ver aqui, tem alguma pergunta? Ainda não, né? Tá certinho. Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui um nível 01, por exemplo, um nível master geral, chamado registro, e dentro desse registro eu vou criar os níveis 03, e para cada nível 03 que eu for criar aqui, eu vou trabalhar algumas opções. Então, vamos imaginar que eu esteja criando aqui um cadastro de, sei lá, de aluno, por exemplo, tá? Então, aluno não, aluno está batido, né? Vamos brincar aqui, vamos supor que eu sou uma empresa, nós estamos criando aqui um cadastro de colaborador, de funcionários, tá? Então, eu vou criar aqui no primeiro aqui, o nível 01, tá? Vou criar um negocinho chamado registro, vou chamar de WS registro, perfeito? E aqui dentro do WS registro, eu vou criar os meus níveis 03, onde eu vou começar a trabalhar
com os dados do colaborador, tá? Então, a primeira informação que eu vou pegar aqui do colaborador do funcionário é o nome, por exemplo, tá? WS nome, tá? Eu vou criar esse nome aqui como, sei lá, vou criar ele como alfanumérico. Gente, alguém lembra do nome do filho do Elon Musk? Gente, depois que eu descobri o nome do Elon Musk, do filho do Elon Musk, que é possível hoje na humanidade uma criança, uma pessoa ter um nome que tem número no meio, eu parei de criar como PIC de A, alfanumérico, tá? Porque o correto, na verdade, de você criar um registro do tipo nome, é você criar ele como alfanumérico. Eu parei de criar como alfanumérico, por quê? Porque quando eu crio... Peraí, aqui é 03. Quando eu crio com alfanumérico, eu só vou admitir letra. Mesmo que eu colocar número lá dentro, ele não vai aceitar número, vai aceitar só letra. Mas depois do filho do Elon Musk, se alguém souber o nome dele aí, bota aí no chat, aí no comentário aí pra gente poder ver que é realmente uma coisa um pouco estranha, tá? Então, beleza. Estou criando aqui meu registro de colaborador, agora eu vou criar aqui, por exemplo, um campo chamado sexo, né? Então, eu vou criar aqui um campo chamado sexo, e esse campo aqui eu vou admitir dois tipos, né? Ou masculino ou feminino, perfeito? Então, sexo natural, né? A pessoa nasceu masculino ou feminino. Nesse caso, ao invés de eu criar um item de grupo, eu vou criar como uma variável mesmo, tá? Então, eu vou aqui sexo, eu vou colocar aqui pic alfanumérico, picture alfanumérico, de 1, tá? Eu poderia criar desse jeito, ou eu poderia simplesmente fazer só isso aqui, ó, tá? Beleza. E aqui dentro do nível Master Sexo, o que eu vou fazer? Eu vou criar agora os meus níveis 88, na verdade o meu nível, né? Não no plural, no singular. Vou criar um nível 88 para validar, para ver se o sexo que foi digitado é válido ou não, tá? Então eu vou colocar os valores que eu gostaria, que eu preciso, na verdade, que esse campo aceite, né? Ele não pode aceitar valores diferentes dos valores que eu vou colocar aqui. Então eu vou escrever aqui, ó, WS sexo ok, tá? Sexo válido, no caso, né? Então, quais são os valores que eu vou ter aqui? Eu vou escrever a palavrinha value, tá? Para poder representar o valor que eu quero que ele obtenha. E eu vou colocar aqui os possíveis valores que ele pode ter, né? M, tá? E um outro valor que ele pode ter aqui vai ser F. Eu poderia ter uma coleção de valores aqui, perfeito? Mas nesse caso aqui, pela regra de negócio que nós estamos criando, o sexo só pode ser M ou F nesse exemplo, tá? Nessa regra de negócio aqui. Beleza. Eu vou criar agora um outro campo chamado CEP válido. Vamos supor o seguinte, né? Que essa empresa está recrutando pessoas e essa empresa funciona apenas em um estado do Brasil, tá? Então, esse estado que essa empresa funciona no Brasil, ela só vai contratar pessoas que residem naquele estado, né? Então, seja em São Paulo, Goiânia, Alagoas, sei lá, Rio Grande do Sul, etc, ok? Mas ela só vai admitir pessoas dentro daquele range, daquele CEP. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um campo CEP, tá? WSCEP, e eu vou falar que esse campo aqui WSCEP vai receber um valor, vamos dizer, um valor numérico com o tamanho ali de... Vamos pegar o seguinte, olha só, o CEP geralmente, por exemplo, o CEP lá de Belo Horizonte, por exemplo, de uma cidade de Belo Horizonte, é 31, por exemplo, 014-001, por exemplo, tá? Então o que é isso? Aqui é uma máscara, perfeito? Ponto, sinalzinho, etc, tá? Nós não vamos trabalhar, esse aqui é o prefixo do CEP, tá? E essa aqui, ó, são os dígitos verificadores do CEP, né? Os dígitos dos detalhamentos do CEP lá. Eu não vou trabalhar com isso aqui, tá? Para o nosso exemplo, só para a gente poder estar brincando, vamos trabalhar só com esse range aqui. Esse range tem 5 posições, cabe 5 bytes aqui. Então nós vamos criar aqui 5 bytes numéricos, então vai ser 5, pique de 9 de 5. Perfeito? E aí agora eu vou fazer a crítica do meu CEP, eu vou fazer um range, vou criar uma validação para esse CEP aqui, tá? Dentro de um range válido. O que eu vou fazer? Vou criar aqui CEP ok, para fazer essa crítica, né? Eu só vou aceitar, tá? CEP que tiver nesse range aqui, ó. Como a gente estava trabalhando com o exemplo aqui de Minas, né? Eu vou trabalhar com 30.000, 30.000,
Tem alguém que é de Minas aqui, que está na live de hoje aí? Coloca um ok se alguém tiver. Fala um eu aí se alguém for de Minas, tá? Em homenagem aqui, né, à galera de Minas. True. E aqui eu estou colocando um range, ou seja, ele vai variar de 30 mil até, por exemplo, lá, 39 mil, vai. Perfeito? Então aqui eu defini aqui um critério onde ele vai fazer uma variação para mim. Então ele só vai aceitar os valores que estiverem dentro desse range. Perfeito? Não é pique não, pessoal, desculpa. Aqui é value. Beleza? De vez em quando eu me atrapalho assim. Eu estou dando aula, falando junto aqui e acabo me enrolando aqui. Nível 88. Eu comi mosca agora nesse CEP aqui. Beleza. Então, vou fazer uma crítica de CEP. Eu estou usando um exemplo aqui, tá? Um range de valores que eu posso ter. São os possíveis valores que eu posso ter. Vou fazer a crítica em cima dos valores que estão aqui, tá? Vamos supor aqui, eu vou criar agora aqui uma variável booleana, tá? Vamos tratar aqui um booleano. Esse aqui é o CEP que esse cara mora e eu vou perguntar se esse cara aqui é estrangeiro. Então, WS estrangeiro. Nossa, ficou grande, hein? Estrangeiro. Ficou grande aqui. WS estrangeiro, tá? Eu vou colocar só um valorzinho aqui para ele dizer se é sim ou não, né? Enfim, tá? Vou colocar aqui só um alfanumérico mesmo. Pique de X de WS estrange, ok, tá? Aliás, não. Strange. Vou colocar só assim, WS strange. Tá. Como eu estou fazendo ok, beleza. Vamos validar aqui. Tá, entendi o que eu vou fazer aqui. Value. Eu vou colocar aqui, ó, S. E se eu escrever a palavrinha aqui, ó, false, N, o que vai acontecer aqui? Isso significa que ele só vai ser true, estrangeiro, true, se ele for S. Ok? Se ele receber qualquer coisa, ele não vai validar e ele só vai entender que ele é falso se for N. Então isso aqui é interessante por quê? Porque se você tiver, por exemplo, dentro de uma lógica, eu uso muito isso aqui em loop para testar se é final de arquivo, sim ou não, tá? Então eu testo muito. Se você faz uma atribuição booleana para esse cara aqui, o que é uma atribuição booleana? Você pode fazer uma crítica capturando esse carinha aqui, ó. Captura o WS estrangeiro, por exemplo, tá? Variável aqui. O que pode entrar nesse valor? Qualquer coisa, porque eu coloquei pique de X, então pode entrar ponto, pode entrar tracinho, caracteres de A, Z, qualquer coisa pode cair aqui dentro. Então o que eu posso fazer? Eu posso criar uma crítica dentro de um evaluate, por exemplo, né? E dentro desse evaluate, ou dentro dessa crítica, por exemplo, eu posso testar os valores, tá? Se o cara colocou um valor que é verdadeiro ou um valor que é falso, né? Então, para mim fazer essa crítica, bastava eu perguntar aqui dentro para esse cara se ele é true. Ou seja, ao invés de eu perguntar um valor que esse cara tem, eu só pergunto se esse valor aqui é true, se ele está aceito ou não. Tá? É a mesma, basicamente, o mesmo teste que você faz aqui em sexo, que você faz em CEP e etc. Perfeito? A diferença é que em sexo, eu sei que, por exemplo, nesse caso aqui, ó, os valores que são verdadeiros, que ele vai dar para mim como true, por exemplo, são os valores que forem M ou F. Fora disso é falso. É simples assim. Lembra que nós falamos no início da aula, naquele link lá que caiu? Aqui é a mesma coisa. Se eu colocar, por exemplo, um CEP começado com 21, Rio de Janeiro, começado com 01 de São Paulo, né? e 27 de Vitória, por exemplo, do Espírito Santo, etc., ou seja, ou um CEP maior do que isso, né, 41, 51, 61, Brasília e por aí vai, ele vai criticar para mim, vai dar como falso, porque está fora desse range meu aqui aceito, tá? Se isso aqui, por exemplo, no lugar do CEP fosse endereço de IP, suponhamos que você tem um sistema, tem um sistema que valida máquinas, né, que estão dentro de uma rede, de uma SAN lá dentro, de uma rede que você está validando, e você tem um range de IP que você vai aceitar. E nesse range de IP você vai tratar de uma forma. Fora desse range de IP, por exemplo, você vai tratar de uma outra forma. Você poderia, por exemplo, estar utilizando dessa forma aqui, do formato que está aqui. Tá claro? Só explicando para vocês aí, tá?
E vamos fazer aqui mais um testezinho aqui, só para a gente brincar um pouquinho mais com esse carinha aqui. Olha só, deixa eu pensar aqui. Vamos criar aqui um negocinho chamado estado civil, tá? Para a gente poder testar se o estado civil dele é válido, tá? Ou não, e também a escolaridade, só para brincar, tá? WS estado civil. Estado civil aqui, como a gente vai aceitar só um número que o cara pode colocar lá, um valor, né? Qualquer um valor que ele vai colocar lá, a gente pode trabalhar, por exemplo, aqui com um numérico. Vamos criar aqui um numérico de um só, né? Então pode colocar só assim, ó, pique de 9, tá? E qual é a crítica que eu vou fazer aqui no estado civil? A crítica do estado civil, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui uma crítica de... vamos pegar três tipos só, tá? WS, estado, civ, ok. Para não ficar tão grande aqui a variável, né? Vamos testar aqui um range, tá? Onde ele vai pegar do 1, true, vamos pegar uns 3 casos só, tá? Até 3. Então, qualquer valor que você colocar de 1, casado, solteiro, divorciado, viúvo, né? Tem, enfim... Como é teste, vamos até 4 então, tá? Então qualquer valor que ele colocar entre 1 e 4 é verdadeiro. Se ele colocar 0 é falso, se ele colocar acima de 4, ou seja, de 5 para cima, é falso também, perfeito? Então essa é a crítica que ele vai estar fazendo aqui. E por último, vamos criar aqui, só para não ficar tão extenso também, não ficar tão longo, mas eu acho que já dá para poder dar uma enxugada bem legal no conhecimento que eu quero passar para vocês aqui do nível 8.8, vamos criar aqui uma variável chamada phone, WS_phone, tá? Que é o telefone. E aqui, eu vou criar aqui, ó, WS_phone, vamos criar aqui, tem 8 dígitos mais ou menos, vamos criar aqui como pique de 9 de 8, por exemplo. Pique de 9 de 8 dígitos, tá? Para a gente poder trabalhar com ele aqui. E vamos criar os ranges desse WS_phone, não é value não, aqui é pique, porque isso aqui é a variável mesmo. E os ranges desse phone são, vamos brincar aqui o seguinte, essa crítica vai ser interessante, tá? Eu vou criar 2 ranges aqui, eu vou criar um range para tratar telefone celular e um range para tratar telefone fixo. Então, vamos lá então. Toda vez que ele for telefone fixo, WS, vou criar assim, fone fixo, fone F, para a gente poder entender que é fixo. Eu vou criar aqui um range de valores que ele vai desde 3, 0, 0, 0, são 4 dígitos, né? 8. 1, 2, 3, 4. Pronto. True. Até, aliás, vamos fazer o seguinte, vamos criar esse cara aqui como X, por quê? Porque o 8, se eu criar como numérico, o que vai acontecer se eu criar como numérico? Isso aqui é interessante estar te respondendo, tá? O valor que eu tenho aqui, ó, se fosse numérico, seria um valor de 30 milhões que eu estou falando aqui, tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 1, 2, 3. 30 milhões que eu estou falando. Quando você fala de 30 milhões, você está falando de 8 dígitos, ele cabe aqui dentro? Cabe. Mas qual o problema? O problema é a forma que eu vou tratar esses 8 dígitos aqui, tá? Então, talvez não seria interessante, não. Vamos fazer só por curiosidade, beleza? Vamos deixar aqui. Daqui até, vamos dizer assim, 7 não, telefone fixo, 499, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, perfeito? Então, aqui é um range possível de valor que eu tenho, né? Que vai ser o meu telefone fixo. Pessoal, tendo dúvida, coloca aqui no chat, pergunta, pode mandar, fica à vontade, tá? A gente interrompe a aula aqui, tira a sua dúvida. O celular, ele vai variar de, vamos pegar aqui 8.000, aqui, até aqui, ó, até 99999, por exemplo, tá? Então, tudo que estiver nesse range aqui, ele vai entender como fixo. Fora desse range é inválido, né? A não ser que ele esteja nesse range. Aí ele vai tratar como celular, perfeito? Então, dessa forma aqui, eu acredito que dá para a gente poder fazer os testes bem interessantes.
Só reduzir o zoom aqui um pouquinho para vocês verem como ficou a working. A nossa working ficou desse jeito aqui, ó. Perfeito? Volta, volta, André. Isso. Pronto. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Dúvida até esse momento? Coloque aí no chat, por favor. Tá tranquilo até aqui? Beleza? Vamos tocar então. O que acontece? Eu vou começar a perguntar algumas coisas, pedir algumas informações. Então a primeira coisa que eu vou escrever, vou dar uma mensagem amigável aqui para o usuário, fazer display, né? Por exemplo, vamos simular, tá? Isso aqui é uma simulação, não é de verdade não, viu? Cadastro de funcionários. Por exemplo, tá? É só uma simulação. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a perguntar algumas coisas aqui para o meu funcionário, tá? Aliás, para o operador, para ele começar a fazer aqui o meu cadastro. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, display, informe o nome. Ok? E eu vou capturar esse nome. Alguém lembra aí qual o comando aí de captura? É o accept. Beleza? Kátia falou que tá tranquilo. Beleza, pessoal? Vamos colocando aí quem achar que precisa dar uma desacelerada, porque eu sou bem acelerado, na verdade. Fala também, tá? Não vai me ofender não, pode ficar tranquilo, tá bom? WS nome. Então aqui eu vou capturar o nome, tá? Eu tenho alguma crítica aqui no nome? Não tenho crítica nenhuma, né? Pode até o filho do Elon Musk se cadastrar com a gente aqui que vai dar certinho. Não vai dar problema nenhum não, tá? Vou colocar um outro display aqui, deixa eu só reduzir um pouquinho o zoom para ficar fácil da gente poder ver numa tela só, tá? Espero que não estejam prejudicando aí a visão de vocês, que vocês estejam vendo tranquilo aí. O que acontece? Aqui eu vou pedir agora para o usuário poder informar o sexo, né? Então eu vou falar para ele aqui, ó, informe o sexo. O operador lá informar o sexo, né? E vou capturar o sexo. Accept WS sexo. Beleza, vou armazenar aqui. Agora olha só que legal. Eu posso capturar todas as informações e depois fazer as críticas delas todas no final. Não tem problema nenhum, tá? Eu posso, por exemplo, dividir essa sessão aqui em duas partes. Eu posso fazer a primeira parte só de pergunta, captura, informe o nome, informe o sexo, informe o CEP, informe se ele é estrangeiro ou não, se não sei o que, e depois eu faço todas as críticas, perfeito? Então vamos fazer dessa forma para a gente poder dividir aqui em duas partes, né? Então primeiro aqui, ó, eu vou, só para poder comentar, eu vou falar que esse bloco aqui, ó, bloco de captura de dados, certo? Então aqui eu vou capturar dados. E abaixo disso aqui, eu vou criar um bloco que vai ser um bloco de crítica de dados. Então aqui embaixo, aqui, ó, daqui para baixo, nós vamos ter um bloco de crítica de dados. Crítica. Beleza, galera? Tranquilo? Vocês entenderam aí o que eu vou fazer aqui? Vamos pegar primeiro todas as informações que puderem aqui, tá? Então, primeiro, eu pego o nome, pego o sexo, agora eu vou pegar o CEP. Display, informe o CEP. Vou colocar aqui o comando de captura de CEP, accept, WS, CEP. Perfeito. Vou colocar aqui o display. Agora nós vamos pegar o WS estrangeiro. WS estrangeiro. Perdão. Eu vou usar o WS estrangeiro aqui sim, tá? Informe aliás, esse é cidadão brasileiro? Cidadão brasileiro? Aliás, a pergunta é o contrário. É cidadão estrangeiro? Não complica, André. Estrangeiro, pronto. Coloca só assim, ó. É estrangeiro? Ok? E aqui eu vou capturar nessa variável aqui, tá?
Agora eu vou perguntar aqui, display, estado civil. Estado civil, certo? E aqui eu vou capturar o estado civil também. WS, estado civil. Perfeito. E agora, por último, eu vou capturar o telefone. Display, informe o telefone. E aqui vai ser no AWS Fone. Perfeito? Vou colocar só informe aqui para ficar legal. Bonitinho, padronizadinho. Legal. Muito bem. Não vou fazer aquele negócio do alinhamento por enquanto aqui, tá, galera? Mas vamos deixar o código assim para a gente poder deixar ele bem legível e bem fácil da gente poder tá enxergando. Até agora tudo bem? Tá tranquilo? Ok? Coloque no chat aí se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, é só colocar para nós aí, né? Vamos seguindo aqui então. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer aqui são as críticas agora. Então a primeira crítica que eu tenho aqui é no campo sexo, o nome não precisa, né? Então no campo sexo aqui eu tenho uma crítica. Eu vou perguntar se esse cara aqui, ó, tá válido ou não. Então como é que você faz isso? Simples, é só você colocar isso aqui, ó. Se WS sexo, ok? Aí você vai colocar display sexo válido. Ok? Não pense em besteira, tá? De sexo válido, viu? Se não, eu vou dar uma mensagem para ele, display, sei lá, sexo inválido, por exemplo. Ok? Depois a gente pensa numa mensagem mais amigável. Esse aqui é só para fins didáticos, né? Para mostrar o uso dessa expressão aqui. Então, a primeira crítica que eu fiz aqui é a crítica do sexo. Bom, eu pedi agora o CEP para ele, não foi? Agora eu tenho que perguntar agora pelo CEP, eu tenho que saber se o meu CEP é válido. If, se o CEP, na verdade, está dentro do range, né? If, WS, CEP, ok? É só isso, gente. Desse jeito aqui, ó. Display, CEP válido. Se não for ok, else, aí você vai colocar um display, CEP inválido. Simples assim. And if. E aqui nós vamos criticar agora se ele é estrangeiro, né? If WS stranger como é que é o nome aqui que eu coloquei? WS... Eita, André, tá errado. Deixa eu só melhorar essa variável que ela tá muito feia. STR, ok, tá? Só pra gente saber lá. Tive até dificuldade de poder achar ela aqui, ó. WS, STR, ok. O que acontece? Isso aqui é uma variável o quê? Booleana. Ela vai aceitar true, tá? Se for S, ok? Então, se for S, ele vai aceitar true. Se for false, é N. Ele vai colocar um valor lá que é N. Perfeito? Então, aqui o que eu vou fazer? E se ele colocar uma outra coisa, qualquer outra coisa que não seja S ou N, para ele também é falso. Ok? Então, essa crítica ela é interessante para você. Se você quiser tratar exatamente o N, você pode tratar exatamente o N. Ok? Então, o que acontece? Eu vou colocar aqui, ó, display, se o estrangeiro for ok, for válido, né? Vou colocar assim, é estrangeiro. Só para a gente saber que ele é estrangeiro. Perfeito? Else. Vou colocar aqui, display, cidadão brasileiro. Sei lá, só para a gente poder ver. Então veja que o cidadão brasileiro para mim aqui, ele está numa condição falsa, não numa condição verdadeira, tá? E aqui nós vamos testar agora Opa, tá faltando aqui, ó, pessoal, desculpe. Accept. Tem que ter uma captura do telefone aqui, tá? Por último, vamos testar aqui agora. Por último, não. Vamos testar agora o estado civil. WS
estado civil, ok. Se o estado civil for ok, eu coloco display estado civil válido. Perfeito? Se ele não for ok, else, vamos colocar aqui, ó, display estado civil inválido. Show. Agora vem uma crítica bem legal aqui que nós vamos fazer, que é a crítica do telefone. No telefone que você pode brincar de várias formas, tá? Eu não vou explorar muita coisa aqui por causa do nosso tempo, inclusive, né? Mas eu vou fazer aqui o essencial que vai servir para qualquer coisa que você for fazer, nesse caso aqui de múltiplos ranges, ok? Então, por exemplo, WS telefone. Eu vou testar aqui, ó. Se WS fone fixo, olha só que coisa de louco. Já vou direto aqui, ó, display telefone fixo. Olha só que coisa de maluco. Aí eu vou colocar um else aqui. Não é telefone fixo. Então, existe a possibilidade dele ser o quê? Dele ser o quê? Um telefone celular. Tel if WS fone C. Se ele for telefone celular, display, eu coloco aqui, ó, telefone celular, por exemplo, tá? Escrevi certo, galera? Celular, sim. Acredito certo. Agora, se ele entrar nesse else, significa que ele não é fixo. Ele pode ser celular ou não. Se ele for celular, ok. Agora, se ele não for celular, aí ele é um erro. De fato, agora ele é inválido, tá? Eu vou colocar o quê? Display telefone inválido. Vou dar um endif aqui e vou dar um outro endif para fechar a cadeia do if superior, lá em cima. Pronto, stop run. Aqui está o nosso código com as críticas do nível 8.8. Gente, galera, olha que simplicidade. Vocês querem que eu dou um zoom, que eu aumente um pouquinho mais, só para a gente poder ver aqui? Então, vamos lá, bem rapidinho aqui, vou focar para vocês aqui. Tem alguma pergunta, por enquanto? Tá tranquilo? Deixa eu ler aqui o chat aqui. Reinaldo, estou no trânsito, mas estou ouvindo. Bacana, Reinaldo, que bom que você tá acompanhando aí, tá? Galera, presta atenção numa coisa, olha só. Working Storage Section, perfeito? Então, estou aqui na Working. Na Working nós temos aqui o WS Registro 1. Dentro do WS Registro 1 nós criamos o nome, criamos sexo, CEP, se o cara é estrangeiro ou não, estado civil e o telefone, perfeito? Bem simplesinho aqui. O que nós fizemos aqui nessa simplicidade que nós criamos aqui? Nós criamos aqui o nível 8.8 para fazer uma validação negocial. É uma regra de negócio que a gente está validando aqui. E aí, no próprio nível 8.8, eu escrevi como é essa regra de validação. O que eu aceito e o que eu não aceito. E aí, aqui dentro da Procedure Division, o que nós fizemos aqui? Criamos aqui um bloco que nós chamamos de bloco de captura de dados, tá? Onde eu só vou pedir informação, só estou pedindo. Informa isso, informa aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Perfeito? Então, eu só estou pedindo informações aqui, tá? E depois, nós temos aqui, ó, um bloco que eu criei, chamado bloco captura... Captura não, tira aqui. Bloco de crítica de dados, tá? Desculpa, tinha um captura lá, não tem não. Então eu criei um outro bloco, que é um bloco de crítica. O que vai fazer? Todas aquelas variáveis que eu criei, que eu armazenei, elas vão ficar dentro do meu código aqui, tá? Então, por exemplo, o sexo, que ele perguntou aqui, que ele pegou aqui no accept, tá vendo aqui, access, sexo, ele vai aparecer aqui, ó, tá? No accept, onde ele pegou WSCEP, ele vai ficar armazenado aqui, no ok ou não, ou seja, ele já vai fazer a crítica para mim automaticamente. Quando o cara colocar o valor aqui dentro, automaticamente ele já vai dizer para mim se esse valor é válido ou não. Perfeito? O que eu estou fazendo aqui? Eu só estou querendo saber qual foi o resultado. E aí, qual foi o resultado? Esse sexo é válido ou não é? Qual foi o resultado? Esse CEP está válido ou não? Qual foi o resultado? Esse cara é estrangeiro ou não é? Ok? Então, nessa crítica aqui, eu só estou fazendo só os testes para mim saber do resultado. Dúvida até aqui? Tranquilo? Coloquem no chat aí, por favor, se vocês estão entendendo, se está legal, está tranquilo, estão compreendendo. Vamos lá? Deixa eu ver aqui as perguntas, deixa eu ver como é que vocês estão aqui.
Vamos lá. Bom, até agora parece que está tranquilo, né? Show! Agora a hora que todo mundo quer saber. André, isso funciona? Gente, se não funcionar, vou passar vergonha aqui ao vivo, tá? Mas vamos lá, eu sou sem vergonha no bom sentido, né? Então eu não tenho vergonha de passar vergonha, não. Vamos lá, então? Vamos tentar, vamos lá. Beleza. Abri aqui, ó, já estou rodando ele, tá? Comecei a rodar o código. E aqui ele está me perguntando, informe um nome. Vamos informar o nome aqui do sujeito? Vamos lá? Vamos lá. Vamos informar aqui, ó, fulano. Esse negócio de fulano digital não é legal, não. Vou colocar meu nome mesmo, vai? Tá bom, André Costa. Coloquei meu nome aqui, perfeito? Dei Enter. Ele está perguntando aqui, informe o sexo, tá? Vou colocar uma coisa aqui, eu sei que ele aceita M ou F, perfeito? Mas eu vou colocar aqui, sei lá, alguma coisa. Vou colocar H, por exemplo. Qualquer coisa aqui. Informe o CEP. Eu vou digitar qualquer coisa aqui no CEP também. É estrangeiro? Sim ou não? Vou colocar N. Não. Estado civil. Qual o seu estado civil? Velho, sei lá, 1, 2, 3, 1, por exemplo, tá? Telefone. Qual o seu telefone? Meu telefone é esse aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se tem quantos dígitos. 2, 4, 6, 7, tá dentro do range. 8. Formou um telefone, beleza. E aqui ele vai fazer a crítica para mim quando eu dei o Enter. Aqui, ó, olha só. Sexo inválido. Realmente, eu coloquei H no sexo, né? Ele aceita M ou F. Tá aqui, H. E ele falou para mim aqui, ó. Sexo inválido. CEP inválido. Realmente, eu coloquei um CEP fora do range aqui, ó. Esse CEP não tem nada a ver com o que ele espera. Ele espera um cara de BH, por exemplo, né? Lá de Minas. De BH não, de Minas Gerais, na verdade. Então, CEP realmente está inválido, né? Cidadão brasileiro. Ok, eu coloquei N. É estrangeiro? Eu coloquei N, de não. Se eu colocasse outra coisa, ele ia também fazer essa mesma crítica, tá? Estado civil válido. Realmente, eu coloquei Estado civil 1. Estado civil está no range entre 1 e 4. Vamos colocar o split aqui na tela, só para a gente poder estar validando com os... Deixa eu só reduzir o zoom. Não, aqui não precisa reduzir o zoom, não. Dá para ver legal assim, olha só. Estado civil aqui, tá vendo aqui? Ó, 1. E aqui tá aqui, ó, Estado civil, ele vai de 1 a 4. Então, qualquer valor que eu colocar de 1 a 4, ele vai aceitar para mim. Informe o telefone. Então, eu coloquei um telefone aqui, ó. Agora, olha só que doido aqui, ó. Quando eu coloquei esse telefone, ele já percebeu que trata-se de um telefone celular. Por que trata-se de um telefone celular? Porque esse número aqui, ó, ele está dentro do range. Ele varia de 80 milhões a 99 milhões 999, por exemplo, né? Então, ele está dentro daquele range lá, tá? Ele aceitou. Então veja que o programa ele consegue fazer crítica normal. Agora, e se eu colocar coisas aleatórias aqui? Colocar qualquer coisa no nome, qualquer coisa no sexo. Olha só que loucura, gente, que eu estou fazendo aqui, ó. Ó, estrangeiro, estado civil, tá? Coloquei tudo. O que ele deu? Ele deu inválido em tudo, tá vendo? Por que ele falou aqui que cidadão brasileiro? Porque qualquer coisa que não for S, ele entende que é brasileiro, que não é estrangeiro, porque eu fiz a crítica reversa, lembra que eu falei? Fiz a crítica oposta, tá? Estado civil inválido, telefone inválido. Uma pergunta que alguém pode fazer, que já fizeram umas aulas anteriores, eu não lembro assim com exatidão, mas eu tenho, por exemplo, aqui dentro, aqui, ó, variáveis que são numéricas, tá? Olha só. E eu digitei letra, e ele criticou a letra, né? Deixa eu voltar de novo aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui a variável numérica CEP. CEP é numérico, né? CEP, e olha só o que eu fiz no CEP aqui, ó. Informe um CEP. Então, beleza, eu coloquei um número. Deixa eu pegar alguma coisa que eu não coloquei número. Estado civil. Eu coloquei um absurdo aqui, eu coloquei um número muito doido no estado civil. Também não valeu. Eu quero achar um lugar que é número e eu coloquei letra no lugar de número. Deixa eu ver aqui. Nenhum deles aqui eu fiz isso não. Deixa eu fazer de propósito para falar o que eu quero dizer para vocês aqui, tá? Vou colocar um nome aqui. Sexo, tá? Eu vou colocar um número no lugar do nome. CEP. Ele está esperando aqui no CEP um valor numérico, tá? Eu vou colocar um alfanumérico aqui. É estrangeiro? Eu vou colocar S de sim, né, para fazer essa validação aqui, pelo menos essa aqui, ok?
Estado civil, tá? Estado civil ele está esperando para mim um número. Vou colocar um bocado de letra aqui, ó. Informe o telefone. Telefone também, vou colocar um bocado de letra aqui, tá? Beleza. O que ele fez aqui, ó? Ele criticou o sexo inválido. Ok, por quê? Porque eu tinha colocado o número 5. Eu vou explicar para vocês o que ele fez aqui no sexo, tá? E outra, o sexo é um alfanumérico, tá vendo aqui, ó? Ele só aceita letras, tá? Não aceita tracinho, pontinho e tal, que é o caso do X. Pique de X, ele aceita, tá? Quando é pique de A de alfanumérico, ele não aceita, ok? Ele não reconhece, na verdade, não reconhece. Agora, olha aqui, ó. No CEP, que é um numérico, eu coloquei letras. E olha o que ele fez aqui no CEP, ó. CEP inválido. Por que ele fez isso? Porque é o seguinte, no grande porte, tá? Deixa eu voltar aqui para o meu Word aqui novamente aqui, para meu editorzinho aqui. Olha só o que acontece. No grande porte, tá? Lá no mainframe, deixa eu aumentar um pouquinho só aqui. Acho que ele tá bom assim. No mainframe, o tipo de caractere que ele entra lá é ABCDIC. ABCDIC. Eu não lembro de... ABCDIC. Tá? E na arquitetura x86, isso aqui é mainframe, tá? Isso aqui é mainframe. Deixa eu voltar. Opa, tá pulando aqui demais aqui, ó. Pronto, isso aqui é mainframe. Isso aqui é na arquitetura x86, tá? Pode ser 32 bits, 64 bits, não importa, né? Que é a famosa que a gente chama de Intel, tá? Aqui nós temos o ASCII / ASCII 2, tá? Que é o American Standard Code, né? Então, assim, o que acontece? Eu estou com a Open COBOL IDE no ambiente Windows, o sistema operacional Windows. O que isso quer dizer, André? Isso quer dizer que o meu padrão é esse aqui, ó. Meu padrão é o ASCII 2, tá? E o que acontece com o ASCII 2 nessa arquitetura, principalmente no ambiente Windows? O que acontece é o seguinte, é que qualquer captura que ele fizer, que ele for armazenar dentro de uma variável, por exemplo, numérica, primeiro ele vai fazer uma conversão, tá? Que é uma conversão, existe dois tipos de conversões, tá? Você tem uma conversão binária, direta, que é bem assembler mesmo, código de máquina, tá? E você tem uma conversão mais rica, chamada hexadecimal, ok? Que também é um assembler também, ok? Linguagem de máquina também. O que acontece? Tudo que você digitar dentro de uma operação, vamos voltar aqui para a nossa ideia para você ver direitinho, ó, tudo que você digitar dentro dessa operação que você está fazendo aqui, que ele não se encaixar com o tipo de dado que você especificou, seja um dado que recebe só letras, ou um dado que vai receber qualquer coisa, número, letra, etc. Ele tá bem, o pique de X aqui, ó, ele está bem confortável com qualquer situação que entrar. Qualquer coisa que acessar aqui, ele vai dar o display normal. Agora, nesse caso aqui, do pique de 9, que eu coloquei aqui, no pique de 9 aqui no CEP, eu coloquei um valor bem loucão aqui, ó. Tá vendo aqui? O que ele fez aqui, na verdade? Ele pegou esse valor e falou o seguinte, olha, eu não entendo isso. Isso aqui não dá para armazenar nesse data type. Então, o que eu vou fazer? Eu vou converter isso aqui num valor hexadecimal que vai ser comparado a um número. E qualquer coisa que ele não entende, ele joga 0. O número é 0, tá? Se você quiser fazer só por amostragem, por curiosidade, isso aí que eu estou te falando, tá vendo aqui o CEP aqui, ó? Cadê o CEP aqui, ó? Vamos só dar um display no CEP aqui. Display, CEP, e vamos colocar aqui a variável, o que tinha dentro da AWS CEP, tá? Só para a gente poder ver aqui, olha só. Se eu colocar qualquer coisa aqui, ó, informe o nome, vou colocar o meu nome, informe o sexo, vou colocar qualquer coisa aqui, informe um CEP, olha só, vou colocar letra, tá? O restante que eu vou colocar desse jeito aqui, deixa ele validar agora.
que ele fez aqui? É o CEP, ó. Ele jogou 0 no CEP. Ué, André, mas você não tinha colocado aqui no CEP esse valor aqui, blocão? Sim. Só que como eu estou dentro do ambiente Windows, na arquitetura x86, né, que é uma arquitetura Intel, tá? O que ele fez? É uma plataforma baixa, ele entende, pelo sistema operacional que eu estou utilizando também, que é o Windows, que facilita muita coisa, ele entende que você tentou fazer uma atribuição de alguma coisa que não é aceitável para aquele tipo de dado. O que ele fez? Automaticamente ele converteu aquele valor em um número, e o número que ele converteu foi 0. Tá claro, pessoal? Tranquilo? Dúvidas? Postem suas dúvidas aqui. Vamos lá? Dúvidas? Quem mais tem dúvida? Dúvidas? Vamos lá, galera. Não fiquem tímidos. Eu tô longe de vocês. Eu não mordo. Coloquem suas dúvidas. Tá tranquilo? Vamos lá, deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida, pergunta. Não, né? Aparentemente aqui eu acho que tá legal para vocês, né? Bom, enfim, se tiverem, deve estar tímido, ou vocês estão tímidos, ou vocês realmente não têm dúvidas, né? Realmente entenderam bem aqui, tá? Se não tem dúvidas, né? Se tá bem tranquilo para vocês aqui, tá? Vocês querem esse código? Querem que eu coloque esse código aqui lá no nosso grupo? Vocês querem? Para dar uma estudada, dar uma analisada, testar inclusive na IDE? Se quiser, coloca aqui, se querem o código, tá? Postem aqui no chat aqui que eu peço para o pessoal poder disponibilizar lá no grupo lá para vocês. Pode ser? O que vocês acham? Ok. Vamos lá então, galera. Então, é isso que eu tinha para colocar para vocês aqui hoje, tá? Espero que tenha ficado claro, que tenha contribuído, que tenha ajudado aqui para mais um conhecimento aqui de vocês, ok? Qualquer dúvida que tiverem, pode mandar para mim. Esse vídeo, né, como sempre, nós postamos, né, na comunidade... na comunidade também, né? Que é no canal nosso do YouTube, tá? Então esse vídeo vai ser, tá gravado, né? A gente vai colocar esse vídeo lá, disponibilizando essa aula aqui para todo mundo. Quem não teve a oportunidade de assistir ou não viu até o fim, vai ter nova oportunidade para poder fazer, porque esse vídeo já vai ficar lá. Tendo alguma dúvida, né, se quiser rever essa aula aqui, teve alguma dúvida, pode colocar no próprio vídeo, pode mandar para a gente lá na comunidade nossa também, na comunidade do Telegram, tá? Se você não faz parte ainda, entra lá, tá? Faça lá seu acesso, participa lá com a gente, se tiver alguma dúvida, manda para a gente, o que a gente tiver de informação, notícia de emprego, qualquer coisa que acontecer, a gente posta também lá, tem muita novidade que a gente coloca lá também, tá legal? Então, galera, muito obrigado aí por vocês estarem comigo até aqui. O pessoal falou aqui que quer o código, legal. Eu vou colocar o código lá então, tá na comunidade do Telegram, eu vou estar disponibilizando esse código lá. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar pra gente, perfeito? Galera, gratidão, obrigado de verdade por terem ficado até aqui. Perdoem por causa do lapso que tivemos aqui no início aqui tivemos que dividir essa aula aqui em duas partes, né? Deu uma travada aqui, deu uma queda, o pessoal do suporte vai olhar para saber o que é, mas não foi queda interna, foi externa, né? O pessoal olhou e viu que foi o link, na verdade, externo, caiu, tivemos que gerar um novo link para mandar, fizemos bem rapidinho aqui para vocês, e a gente deu aqui a sequência na aula para provar que a gente está comprometido em realmente entregar para vocês aqui um valor bem bacana. Legal? Então, muito obrigado, galera. Boa noite. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Evitem sair, se for sair, máscara e álcool em gel, tá? Faça a sua parte para a gente poder voltar à nossa vida normal, fazer as coisas que a gente gosta de fazer, frequentar os lugares que a gente gosta de poder estar frequentando, né? Com responsabilidade, né? Com conforto, né? Com tranquilidade, perfeito? Gratidão a todos, muito obrigado por ter ficado até aqui. Uma ótima noite, um excelente final de semana a todas e até a próxima aula, permitindo assim o nosso bom Deus. Tchau, tchau, galera. Beijo no coração para todos.